seja, ver mediante a fé a providência e o poder de Deus agindo independente da circunstância. Nós, como meros seres humanos, temos nossas limitações. Somos limitados, primeiramente, por causa do pecado. E somos mais ainda limitados pelo aquilo que nós somos aqui na terra. Somos temporais, somos frágeis. E nós, muitas das vezes, quando estamos diante de uma situação contrária, de uma situação adversa, nós estamos pegando, muitas das vezes, duvidando do agir e do poder de Deus. Isso é uma forma de ingratidão ao Senhor. Isso é uma forma de a gente pegar também, muitas das vezes, questionar a forma de Deus agir. Eu não sei vocês, mas na minha vida, eu precisei passar por uma situação muito adversa na minha vida, bem antes da minha conversão. E foi uma situação que muitas das vezes eu olho para o meu passado e poderia pegar, questionar hoje. Deus, por qual motivo o Senhor fez eu passar por essa situação? Uma situação que aos olhos da medicina, eu fui taxado como uma pessoa incapacitada de voltar à sanidade mental. Aos olhos da medicina, eu fui tratado como um doente mental, como esses doentes mentais que vocês veem na rua. Uma pessoa incapacitada de voltar à sua lucidez, que dependeria de medicamento controlado ao resto da sua vida. Mas eu fiz um voto ao Senhor, sem nunca ter ouvido falar de Deus, sem nunca ter ouvido da sua palavra. Ao contrário, na minha família não existe nenhum cristão além de mim. E foi necessário esse sofrimento que eu passei, essa situação contrária, para que eu pudesse pela primeira vez na minha vida levantar uma oração, por mais que eu não soubesse orar, ao nome do Senhor. E ali eu fiz um voto. Eu fiz um voto ao Senhor nosso Deus. Falei, Senhor, se tu me curares, um dia eu vou te servir. De imediato, eu não sei quanto tempo, porque isso foi lá em 2001, mas foi menos de uma semana. Deus me curou. Só como uma forma de ingratidão, eu peguei e esqueci o voto que eu fiz. Eu nem sabia o que era voto. Na verdade, eu não tinha conhecimento nenhum da palavra de Deus. Foi necessário, novamente, no ano de 2014, no ano da minha conversão, Deus me chamar mediante um dos males que aconteceu lá em 2001, quando eu fiz o voto. E ali eu lembrei, Senhor, eu fui ingrato. 13 anos, não foi 13 dias, nem 13 meses. 13 anos, quebrando meu voto com Deus, não lembrando ao Senhor. E foi por meio de uma situação de tribulação, uma situação adversa, que Deus me atraiu novamente para Ele. Então, meus irmãos, a base de produção, seja qual for a circunstância que vocês possam estar passando, seja o momento mais difícil, seja na vida ministerial de vocês, seja na vida profissional, seja na vida familiar, não deixam de dar graças ao Senhor em toda e qualquer circunstância. Glória a Deus. Dar graças ao Senhor, só um minutinho da folha aqui. Dar graças ao Senhor é entender que Deus está no controle de todas as coisas, até mesmo quando o mal ou circunstância adversa nos acomete. É reconhecer que o Senhor pode mudar os infortúnios, os males que nos acometem em bênçãos. É saber que o Senhor pode fazer aquele mal que está nos acometendo, aquela situação que a gente olha e não vê esperança, não vê situação mudada, a fazer isso ser um alvo de que o seu nome, o santo nome de Deus, possa ver se glorificado e ser, não somente glorificado, mas também ser proclamado. É importante a gente olhar novamente para o texto, porque o texto ele dá umas orientações para a gente. Ele fala assim, dai graças em toda e qualquer circunstância. Primeiro, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Dar graças ao Senhor não é uma opção. Dar graças ao Senhor não é um aconselhamento bíblico. Dar graças ao Senhor não é uma vazão do nosso sentimento. Dar graças ao Senhor em toda e qualquer circunstância é um mandamento do Senhor. Aqui está no imperativo, ou seja, uma ordenança. Assim como Deus deu uma ordenança de pregar o evangelho a toda criatura, assim como Deus deu a ordenança de nós amarmos nosso próximo como nós mesmos, Deus dá aqui mais um mandamento: dar graças em toda e qualquer circunstância. Na vida do cristão, se ele não proceder assim, se ele não glorificar o nome de Deus, por pior que seja a circunstância, ele está em grave pecado contra o Senhor. Porque nós estamos quebrando o mandamento de Deus.
Nós estamos indo além daquilo que Deus orientou através da sua palavra. Então nós vemos aqui que além de sua ordenança, Deus fala que é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Além de ser uma ordenança, é vontade de Deus, da pessoa de Cristo Jesus para a sua igreja. Nós temos aqui, principalmente aqui nesse texto, a orientação, a disciplina de como nós devemos agir em circunstâncias adversas. Por mais que eu não entenda como ser grato em circunstâncias opostas, devo compreender, e não tão somente compreender, e aceitar que essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para conosco, meus irmãos. Essa é a vontade de Deus para a sua igreja, para todos os santos, em todas as nações, tribos e línguas. Que nós devemos dar graças em toda e qualquer circunstância. Glória, amém. Agora eu quero fazer uso de alguns textos da palavra de Deus que nos dá exemplo de situações adversas que aconteceram na vida de nossos irmãos que estão sendo relatados, que foram relatados na Sagrada Escritura. Texto que mostra pessoas em situações contrárias, situações que poderiam nos pegar e abandonar em sua fé, mas que ali, através do Espírito Santo de Deus, Deus nos mostra como agir dando graças ao seu nome. Oh, glória, aleluia. O primeiro exemplo se encontra na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 12 ao versículo 14. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 12 a 14. Posteriormente, o versículo 16 e o versículo 19. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, verso 12 a 14, inicialmente. E posteriormente, o versículo 16 e o versículo 19. Assim diz a palavra de Deus, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, verso 12 a 14. Amados, não vos assustei com a provação que surge entre vós, como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não intentais isso como algo estranho vos tivesse acontecido. Contudo, alegrai-vos por seres participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Agora o versículo 16. Entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus por meio desse nome. Verso 19. Portanto, aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida a seu fiel Criador e seguir praticando o bem. Esse texto aqui nos mostra, no versículo 14, no versículo 12, desculpa, que primeiramente esse texto está sendo direcionado à igreja, aos cristãos. Ele está falando assim, amados, ou seja, está falando do povo de Deus. Não vos assustei com a provação que surge entre nós. Eu quero usar esse texto aqui, além de outro que eu vou ler posteriormente, que está em Tiago, um exemplo de nós darmos graças ao Senhor quando nós somos provados. O que é provação? Provação é o teste da fé. A própria palavra, na sua etimologia, dá a entender para a gente o que seria provação. Provação vem de prova. Nós aqui, acredito que todos aqui já pararam de estudar no curso de ensino secular. Mas nós somos, como a irmã bem falou aqui, nós somos estudantes da palavra de Deus. Para que a gente possa, quando a gente era estudante, passar de ano, ser aprovado, é necessário que a gente fizesse algumas provas. Na vida espiritual, trazendo isso para o conceito da vida espiritual, é necessário que a gente passe por várias provações, para que a nossa fé seja testada. Provação é isso, o teste da fé. Na escola de Deus, cada cristão sobre a face da terra vai ser provado. Verdade. E muitas das vezes, como nós somos provados, quando a gente está passando ali pela escola de Jeová, quando Deus está ali nos comprimindo de forma amorosa, nós questionamos a Deus. Nós, muitas das vezes, até murmuramos
contra Deus. E muitas das vezes a gente até duvida do agir do Senhor. Mas o texto nos mostra aqui, nos versículos que foram lidos, a forma certa de agir diante do Senhor quando nós somos provados. A parte B do versículo 12 diz assim: amados, não vos assustei com a provação que surge entre vós, como um fogo ardente. Um fogo ardente com qual objetivo? De provar a vossa fé. Não entendais isso como algo estranho, como se tivesse algo estranho acontecendo. Deus nos dá a orientação de quando nós somos provados. Nós sabemos que isso Deus está provando para que nós tenhamos nossa fé aumentada. Para que nós passamos a pegar, mediante a provação que nós um dia não temos enfrentado, a gente crescer na fé. E quando essa situação contrária que nós fomos provados acontecer novamente em nossas vidas, nós possamos pegar ali, ser fortalecidos, encorajar outros irmãos e glorificar o nome de Deus. Amém. O versículo 13 aí que fala assim: outra forma de agir quando nós somos provados. Quando somos provados, contudo, alegrai-vos por serdes participantes do sofrimento de Cristo. Oh, glória. Se o próprio Jesus, quando esteve aqui na terra, durante seu ministério de 3 anos pregando o Evangelho, se durante o seu terreno terrestre, seu ministério terreno aqui na terra, Jesus foi provado, quem somos nós para questionar as provações que Deus nos dá? Verdade. Quem somos nós para murmurarmos quando somos provados? Então o versículo 13 fala assim: alegrai-vos por seres participantes do sofrimento de Cristo. Por qual motivo? Para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Oh, glória. Jesus Cristo Aleluia. vai vir buscar um povo santo, um povo de puros lábios, de limpo coração. E o murmúrio e o questionamento são sim pecados. Não são sentimentos que a gente possa dar vazão. É grave pecado quando a gente é provado, a gente questionar Deus. E o versículo fala assim: alegrai-vos quando seres participantes do sofrimento de Cristo. Oh, glória. O versículo 14 fala: se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, ou seja, muito mais do que felizes. Por qual motivo? Porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Oh, glória, aleluia. Uma verdade aqui revelada pelo Espírito Santo: se nós somos insultados, e nós somos, muitas das vezes até por familiares nossos que não vieram à fé em Cristo Jesus, por pessoas que nós deveríamos pegar, ver neles um amparo nas situações que a gente possa estar passando de adversidade. Essas pessoas, por causa do Espírito de Deus está sobre nós, essas pessoas que estão em trevas, e nós somos luz. A luz que está em nós, o Espírito Santo de Deus, vai fazer com que essas pessoas possam pegar vir nos insultar. O texto fala: se sois insultados por causa do nome de Cristo, muito mais do que felizes, bem-aventurados sois. Por qual motivo? Porque o Espírito de Deus repousa sobre nós. Quando somos insultados em razão do nome de Cristo, não é por outro motivo, é em razão do nome de Cristo, temos a certeza que nós somos selados pelo Espírito Santo, que nós temos a habitação como sendo a morada do Espírito Santo de Deus. O versículo 16, ele fala assim: entretanto, se sofrer como cristão, não envergonhe disso, antes glorifique a Deus por meio desse nome. Amém. Glória a O Deus. sofrimento da vida do cristão é uma característica que todo cristão vai ter. Jesus fala: bem-aventurados sois quando forem perseguidos e injuriados e mentirem contra vós em razão do meu nome. Vós sereis odiados em todas as nações por meu nome. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus nos garante, diferente do que muitos falsos profetas falam, que o nosso mundo será aqui na terra, será só vitória, só vitória. Não. Nós teremos sim bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, mas nós teremos momentos que nós seremos tribulados, momentos que nós passaremos por situações difíceis e contrárias à nossa vontade, porque Deus está nos provando. O versículo 19 fala assim: portanto,
aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida a seu fiel Criador e seguir praticando o bem. Por pior que seja a circunstância adversa, meus irmãos, nós devemos continuar confiando no nosso Deus. Glória a Deus. Confiar olhando para o autor e consumador da nossa fé. Saber que a tribulação momentânea que nós enfrentamos, por mais longa que seja em nossas vidas, porque a gente olha para o calendário humano, mas o calendário de Deus é muito diferente do nosso. Quando a gente olha para as circunstâncias que nós estamos passando pelo calendário humano, a gente pode muito mais do que somente questionar, murmurar e duvidar. A gente pode muitas das vezes convalescer na fé. Pela palavra de Deus, o texto fala no versículo 19: portanto, aqueles que padecem de acordo com a sua vontade, com a vontade de Deus, ou seja, é Deus que está fazendo a gente passar pelo vale, pela sua vontade. O que a gente deve fazer? Continuar confiando a nossa vida ao nosso fiel Criador. E além disso, seguir praticando o bem. Não abandonar o caminho de Deus. Não tão somente pegar, deixar de não abandonar, mas continuar praticando o bem. Exercendo nossa fé e obediência ao nosso Senhor Deus. Outro texto que aponta sobre esse exemplo de como te dar graça ao Senhor quando somos provados, encontra-se na Epístola de Tiago. Só voltar no livro, Tiago capítulo 1, no versículo 2 ao versículo 4. Tiago capítulo 1, Epístola de Tiago capítulo 1, versículo 2 ao versículo 4. Quando vamos na sua versão complicada aqui. Tiago 1, verso 2 a 4. Assim diz a palavra de Deus: meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações. Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais esperança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. O versículo 2 fala para a gente, como cristão, que a gente deve considerar motivo de júbilo. Eu acho que na versão dos irmãos está motivo de alegria. Motivo de gozo, motivo de alegria, são palavras sinônimas. O fato de passar por uma tribulação, é isso que está falando? Passar por algumas ou duas provações? Não. Na minha versão fala, passardes por diversas provações. Durante a nossa caminhada como cristão sobre a face da terra, no dia que a gente veio à fé em Cristo Jesus, no dia da nossa conversão, até o fim dos nossos dias aqui na terra, mantidos fiéis a Cristo, nós vamos passar por inúmeras tribulações, por inúmeras provações. Não vai ser uma, não vai ser duas. Quem tem mais tempo de fé aqui, com certeza absoluta, deve ter catalogado na sua mente e no seu coração quantas vezes foram provados por Deus. Nesses motivos de provações, como está aqui no texto, nós devemos ter gozo, ou termos motivo de alegria. Mas irmãos podem questionar, como eu posso me glorificar, agradecer, ser grato, ter alegria quando sou provado? O texto fala assim: porquanto sabeis que a prova da vossa fé, ou seja, a provação que vocês estão passando para que a vossa fé seja aumentada, produz ainda mais perseverança. Vamos ao exemplo aqui, um exemplo natural. A criança que está começando a engatinhar. Meu filho começou a andar com um ano, caçula, com 1 ano e 3 meses, ou seja, eu acho que ele andou muito tarde. A minha sobrinha mais velha começou a andar com 9 meses. 9 meses ela começou a andar. Tá? Então, se eu fosse olhar assim para o meu filho, não, meu filho não começou a andar com 9 meses, vou usar um exemplo para minha sobrinha. Chegou a 1 ano, levanta um pouquinho, não passa o Caio. Se eu pegasse desesperançoso, assim, meu filho deve ter algum problema físico, deve ter alguma situação. Se eu não perseverasse em continuar ali, apoiando meu filho, quando ajar, seja o que for, para ele continuar andando, se eu não tivesse perseverança nisso, o que eu teria? Eu teria desmotivado a mim, por mais inocente, pequeno que fosse meu filho, eu teria desmotivado ele. O texto está falando para a gente do plano espiritual. Sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança.
quando a gente passa por uma aprovação e somos aprovados, Deus ele testou nossa fé, a gente manteve nossa fé firmada diante de Cristo, a gente vai ter mais motivos para perseverar. Vem outra aprovação na mesma área da nossa vida ou em outra área adversa, mas vamos ter perseverança. E assim a perseverança vai fazendo a gente avançar na escola da fé. O versículo 4 vai falar que a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. A perseverança deve ser ativa. Muitos irmãos, quando são provados, eles até passam pela aprovação glorificando o nome de Deus, mas quando vem outra aprovação, eles questionam. Eles muitas das vezes vêm e falam: Senhor, novamente essa tribulação, essa aprovação na minha vida. O texto fala aqui que a perseverança, quando somos provados, deve ter plena ação, ou seja, deve ser algo contínuo em nossa vida. Quando somos provados, devemos ser perseverantes. Amém. Perseverar é prosseguir, independente da circunstância. O primeiro exemplo é esse, meus amados irmãos, de dar graças ao Senhor quando somos provados. Agora outro texto, volta 2 capítulos, que está lá em Hebreus capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 13. Eu não vou ler todos, eu vou dar um pulo de alguns versículos aqui. Hebreus capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 13. Tá? Alguns aqui eu vou refletir, outros só vou fazer leitura. Assim diz a palavra de Deus: ora, na guerra contra o pecado, ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue. Me está esquecido a palavra de encorajamento que ele vos dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem desanimes quando por ele sois repreendido, pois o Senhor disciplina quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Versículo 7. Suportai as dificuldades, aceitando-os como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual filho que não passa pela correção de seu pai? Versículo 8. Mas se estáis em orientação, da qual todos têm se tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda obediência ao Pai dos Espíritos, para então vivermos. Versículo 10. Porquanto nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, da forma que melhor lhes parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Toda correção de fato no momento em que ocorre não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz frutos de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Oh, glória. Sendo assim, fortalecer as mãos enfraquecidas, os joelhos vacilantes, preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. O que esses versículos estão falando? Deus está falando aqui da disciplina e da correção do Senhor. Nós devemos dar graças ao Senhor quando nós somos corrigidos por Deus. Amém. Glórias a Deus, que Deus, por nos amar, Ele nos corrige. Verdade. Já pensou se Deus nos abandonasse o nosso próprio mel para trazer quando a gente desvia 1 milímetro da sua vontade? Já pensou se Deus não pesasse a sua mão de justiça e de misericórdia sobre a nossa vida, nos atraindo para o seu amor? Aleluia! Quando nós somos corrigidos por Deus, em vez de questionar, em vez de murmurar, nós devemos dar graças a Deus. Eu quero trazer algumas verdades aqui no versículos que foram lidos. O versículo 5 ele vai falar assim: está esquecido da palavra de encorajamento, que Ele vos dirija como filhos. Quem encoraja a gente? E quem dirige essa palavra? O próprio Deus. Meu filho, não desprezes a disciplina do Senhor, nem desanimes quando por Ele sois repreendido, pois o Senhor disciplina quem ama
Ele luta por aquele que recebe Oh, glória. a correção de Deus, a disciplina de Deus na vida de um crente. Muito mais do que Deus querer fazer que a gente volte para o caminho certo. É uma forma de demonstração do amor de Deus para conosco. Glória a Deus. Nós, acredito que todos aqui são mães, né? Não tem mães aqui, tem pai, eu sou pai. Se a gente não corrige, tem a voz, né? Se a gente não corrige os nossos filhos, a gente está demonstrando amor ou falta de amor para com eles? Se a gente não corrige, Falta de amor. falta de amor. Isso está em Provérbios. Aquele que não corrige, disciplina seu filho, não ama. Está em Provérbios, não estou lembrado qual é o capítulo. Quando nós vemos aí nosso filho pequeno, vamos lá, tem avó, eu tenho um filho tipo mais, uma caçula tem 13 anos. Mas quando ele era pequeno, normalmente a criança é curiosa, eles são curiosos para normalmente aquilo que é perigoso para eles. Tem a tomada dele, pega um ferro, vai tentar meter lá. Se a gente não mostra assim, meu filho, você está errado. Você pode pegar, se machucar, você pode levar um choque. Se a gente não aconselha primeiramente, nosso filho pode pegar, sofrer um acidente. Se a gente não repreende, quando ele, mesmo tendo sido aconselhado, ele tenta de novo fazer o mal que pode acontecer a ele, se a gente não corrigir a ele, seja com uma palmadinha na mão, seja com uma disciplina mais dura, a gente vai estar pegando fazer com que nossos filhos não tenham disciplina. Quando Deus nos corrige, além da demonstração do seu amor, Ele está demonstrando meus filhos, essa aqui é o centro da minha vontade. Você pode ter deixado de viver um dia, ou algum tempo, aquilo que eu quis para a sua vida, mas volte para mim. Deus, quando nos disciplina, Deus, quando nos corrige, Ele não vai somente corrigir e disciplinar. Ele vai mostrar a forma certa de viver diante dele. O versículo fala assim, o 7. Suportais as dificuldades, aceitamos como disciplina. Deus nos trata como filhos. Ora, qual filho que não passa pela correção do seu pai? O versículo 11, para a gente pegar, saltar aqui, o versículo 11 vai falar assim: toda correção de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Vamos fazer um exemplo aqui prático. Digamos alguém que está anos e anos dentro do contexto da igreja, servindo a Deus, por algum momento ele deixa de fazer algo que apraz a Deus, aquilo que agrada ao Senhor. Um jovem, porventura, que vai por aí deixando se influenciar e se contaminar pelo mundo, e deixa se satisfazer, não somente se contaminar, mas satisfazer suas vontades pelos prazeres do mundo. Se verdadeiramente ele foi convertido a Deus, Deus uma hora, seja de forma misericordiosa, ou seja de forma irosa, como fala em Abacuque, na sua ira, Senhor, tenha misericórdia. Deus pode pesar a mão. A gente não tem como pegar e falar assim, Senhor, age dessa forma. Deus, Ele é soberano, Ele age da forma que Ele apraz. Eu já ouvi testemunho de pessoas que foram parar dentro de UTI, cristãos, que lá no peito da UTI deu ouvido à disciplina de Deus. Lembrou que ali não era o acaso das doenças, era Deus pesando a sua mão. Mas da mesma forma que Deus estava pesando a sua mão, com a outra, Ele estava usando de misericórdia. Deus nos disciplina de uma forma amorosa e justa, para que a gente volte dos seus caminhos. Quem pode endurecer o coração somos nós. Mas Deus, porque Ele nos ama, Ele vai querer atrair nós novamente no seu caminho, no seu eterno Santo amor. Oh, glória. Outro texto que demonstra o motivo de darmos graças ao Senhor em toda e qualquer circunstância se encontra nos Salmos. Salmo, na verdade, Salmos 13. O Salmos 13, todo ele só tem 6 versículos. Salmos 13. Salmos 13 vai dizer assim: até quando me esquecerás, Senhor, para sempre? Até quando encobrirás de mim tua face? Até quando sofrerei com preocupações e tristeza no coração dia após dia? Até quando prevalecerá o inimigo contra mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Renova o brilho da vida nos meus olhos. Caso contrário,
me entregarei ao sono da morte, e o meu inimigo virá dizer: eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Contudo, eu confio em teu amor, o meu coração se enche de alegria e satisfação em tua salvação. Desejo cantar ao Senhor por todo o bem que me tem feito. Nós vemos aqui esse salmo de Davi, do versículo 1 ao versículo 4. Digamos assim, de forma proporcional, 80% do salmo, Davi questionando a Deus. Mas por qual motivo Davi estava questionando a Deus? Do versículo 1 ao versículo 2, Davi faz 4, só confirmar aqui, 1, 2, 3, 4, 5 perguntas para Deus. Até quando me esquecerás, Senhor? É a primeira. A segunda, para sempre. A terceira, até quando encobrirás de mim tua face? A quarta, até quando sofrereis com preocupações e tristeza no coração dia após dia? E a quinta pergunta que Davi faz: até quando prevalecerá o inimigo contra mim? Nós vemos aqui Davi pegando, questionando a Deus, e parece que Deus silenciou-se. Parece que Deus não queria dar resposta a Davi. Nós vemos aqui que nós devemos dar graças ao Senhor quando Deus silencia as nossas orações. Nós somos muito imediatistas, meus irmãos, porque nós estamos aqui presos a esse mundo terreno. E nós temos aqui o Cronos, a cronologia humana, como forma certa de a gente determinar a viver. A gente não tem, por nós mesmos, pela nossa natureza humana, paciência para esperar o Senhor. Muitas das vezes a gente está ali orando anos e anos, e Deus nos responde. Já imaginou se o pai da fé, Abraão, que ficou 25 anos esperando a promessa, se ele tivesse abandonado a fé? Não foram 25 minutos, nem 25 dias, nem 25 meses. Foram 25 anos. Abraão, mesmo diante das suas limitações, mesmo diante das suas falhas, esperando o cumprimento de uma promessa. E essa promessa chegou até nós. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Deus, muitas das vezes, vai silenciar-se as nossas orações. Quando eu falo silenciar, é que Deus não vai responder de imediato. E muitas das vezes Ele não vai responder conforme aquilo que a gente quer ouvir. Não porque Deus é mau, não porque Deus não é pai, não porque Deus não é amoroso, mas porque Deus é soberano. Tão somente Ele sabe o que é melhor para conosco. Tão somente Ele sabe o tempo certo que deve se cumprir as respostas à nossa oração. Mas o que eu vejo de glorioso nesse texto aqui é que Davi, usando metade, mais da metade do salmo, questionando, perguntando a Deus, ele não estava murmurando, ele estava questionando. Ele fala assim no versículo 5, sem Deus não ter respondido. Aqui diz, você não vai ver resposta de Deus a Davi. Davi fala assim: contudo, apesar de tudo isso que me acometeu, de ter pessoas inimigos perseverando, perseguindo ele, contudo, eu confio em teu amor. O meu coração se enche de alegria e satisfação em tua salvação. Desejo cantar ao Senhor por todo o bem que me tem feito. Antes de ter vindo a resposta da parte do Senhor, nosso Deus, a Davi, Davi já estava glorificando o nome de Deus. Se nós vivemos pela fé, nós somos chamados a viver pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós devemos perseverar na fé, porque aquele que retrocede na fé não retrocede, então somente abandona também a verdade do caminho de Deus. Deus nos fala, nesse exemplo de Davi, a perseverar, a confiar e continuar confiando no Senhor. Não olhar para a adversidade, meus irmãos. Não olhar para a circunstância contrária, mas continuar confiando na providência e no amor de Deus. Para finalizar, eu gostaria de usar um texto do Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21 a 23. Nesse texto nós também vamos ver que ali na antiga aliança era o Deus Todo-Poderoso, o Senhor nosso Deus, silenciando-se
a oração de Davi. Não respondeu de imediato. Mas aqui em Mateus capítulo 15, versículo 21 a 23, nós vamos ver o próprio Senhor Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, silenciando ao clamor de uma mãe. Mateus capítulo 15, do versículo 21 a 23. Assim vai dizer a palavra de Deus. Deixando aquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio a ele clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, ou tenha misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Versículo 23. Ele, porém, não respondeu qualquer palavra. Jesus foi procurado por uma mulher, uma mãe. E não trazendo tão somente para o contexto da mãe, mas a realidade aqui é de uma mãe que estava com sua filha não tão somente endemoniada, mas terrivelmente, a minha versão fala assim, horrivelmente endemoniada. Então a gente olha aqui para o texto, a gente pode pegar, conjecturar, imaginar se não, essa menina estava muito oprimida, muito ali escravizada pelo demônio. E essa mulher chegou ali diante de Jesus fazendo um clamor, fazendo uma oração: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Parece assim, o clamor dessa mulher era um clamor urgente. Era um clamor que parecia assim, aos olhos humanos, ser necessário que Jesus agisse de imediato. Mas Jesus, no versículo 23, o Evangelho de Mateus nos relata que Jesus não lhe respondeu nada. Ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Além de Jesus não ter respondido de imediato o clamor dessa mulher, dessa mãe, aconteceu outra coisa. A parte B do versículo vai dizer: então, os seus discípulos, aproximando-se, pediram-lhe: manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Além das dificuldades que nós passamos a enfrentar, Deus, Jesus Cristo, pode silenciar-se de imediato as nossas orações. Mas pode acontecer que venham circunstâncias contrárias, que estão fora do nosso controle, como era aqui os próprios discípulos de Jesus, tentando silenciar o clamor dessa mulher. Pode acontecer nas nossas vidas, momentos que pode fazer com que nós ali, em vez de estarmos diante de Jesus, se humilhando diante dele, humilhando, derramando nossas lágrimas, vertendo nosso clamor, pode fazer com que nós tenhamos momentos de desistência. Mas o grande exemplo dessa mulher é que ela perseverou. Mesmo Jesus tendo silenciado, Jesus silenciou por um motivo bem maior. Jesus estava provando a fé dessa mulher. No versículo 24 ele vai falar assim: ao que Jesus replicou-lhe: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus colocou mais uma prova à fé dessa mulher. O versículo 25 vai falar assim: chegou então a mulher e o adorou de joelhos, suplicando: Senhor, ajuda-me. O versículo 26 vai falar: ao que Jesus lhe respondeu: não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Da minha versão está dizendo assim. Versículo 27, mais uma vez essa mulher perseverou no clamor dela. Ela, porém, replicou: sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem na mesa de seus donos. Foi aí, depois de ela ter sido passada no teste da fé, mesmo diante ali do clamor urgente, porque a filha dela estava horrivelmente oprimida. O versículo 28 vai falar assim: então Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé, seja feita a ti conforme queres. Naquele exato momento, sua filha ficou curada ou ficou sã. O que eu aprendo com esse texto aqui, meus amados irmãos? Que Jesus, que Deus, que o Espírito Santo, quando Ele não responde de imediato às nossas orações, Ele tem um bem maior para nos dar. Eu não sei como está a vida de vocês, porque eu não tenho dom de revelação. Não foi me dado esse dom espiritual. Mas eu sei que vocês, como eu, nós temos momentos muito difíceis nas nossas vidas.
seja no meio da nossa família, seja no meio da sociedade que a gente vive uma sociedade contrária aos nossos valores, seja no meio do nosso trabalho, seja no meio até mesmo da igreja, que a gente pode ter irmãos, eu não estou dizendo que é o caso aqui, irmãos que pode pegar, nos perseguir, nos oprimir, existe isso dentro do corpo de Cristo. O que Deus requer de nós é que nós, quando passarmos por todos os exemplos que aconteceram aqui, quando somos provados, quando somos corrigidos e disciplinados por Deus, quando somos ali, não ouvimos Deus nos responder, quando há o silêncio de Deus às nossas orações, é que a gente continue perseverante. Eu peço, meus amados irmãos, que se ponham em pé, em nome de Jesus. Deus, Ele é tão rico em misericórdia, que Ele nos concede a oportunidade da sua misericórdia. Misericórdia não dá ao pecador aquilo que ele merece. Isso é misericórdia, como está lá em Lamentações, capítulo 3. A misericórdia do Senhor é a motivação pela qual nós somos consumidos. Se há alguém aqui, entre os irmãos, que em vez de agir conforme os textos que foi falado, quando foi provado, quando foi corrigido, quando Deus se sua oração, em vez de dar graças ao Senhor, se pegou, murmurou, questionou, nós temos a oportunidade de corrigirmos diante de Deus. Nós temos a possibilidade de pedirmos perdão ao Senhor e confessar nossos pecados. Deus restaurar pessoas aqui que eu não conheço, não sei do coração do íntimo de cada um dos irmãos, mas o Senhor, nosso Deus, sabe. Se dentro de nós aqui, como igreja, se nós questionamos, se nós murmuramos, se nós até muitas vezes duvidamos de Deus, Deus está nos dando a oportunidade de pedir para nós a Ele o perdão. Deus é rico em misericórdia. E antes de orar, eu gostaria de saber se há algum irmão que quer diante de Deus, não é diante de mim, nem da pastora Eugênia, nem diante da pastora aqui, nossa irmã, mas diante de Deus, confessar algo contrário do que foi falado aqui. Como disse, nós somos falhos. E nós muitas das vezes podemos pegar, em vez de viver dando graças ao Senhor quando somos provados, dar graças ao Senhor quando somos corrigidos, dar graças ao Senhor quando Ele silencia a nossa oração, nós pegarmos, fazer ao contrário. Deus, em sua misericórdia, nos dá a oportunidade de corrigir as nossas feridas e voltar para Ele. Eu chamo a pastora, você pode fazer a oração, pastora? Amém? Eu chamo a nossa irmã aqui para fazer a oração. Minha garganta minha voz já está ressecando. E que nós possamos aqui, meus irmãos, diante de tudo que foi falado, endireitar nossas veredas e voltar a viver conforme a vontade de Deus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos fazer a maravilha. Meu Senhor e meu Deus e meu Pai, Pai de toda infinita graça, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra. Nós queremos te agradecer, Pai. Jesus amado, te agradecer, Senhor da glória, porque tu usou através do Espírito Santo de Deus, o teu servo, Pai. Obrigada, Jesus amado, por tudo que tu és na nossa vida, Pai. Obrigada, Jesus amado, por esse culto maravilhoso, Pai amado. Por esse dia que tu fizeste para nós, Senhor. Meu Deus e meu Rei, meu Pai amado. Eu quero te apresentar a cada um que está aqui, Senhor. Meu Deus e meu Rei. Pai amado, se porventura algum irmão se intimidou de vir na frente, Pai. Eu te peço, Senhor da glória, que tu perdoe, Jesus.